Olá pessoal do curso de Introdução aos Sistemas Operacionais. Chegamos aqui à última unidade do nosso curso, a unidade 4, que trata do gerenciamento de memória e gerenciamento de dispositivos de entrada e saída. Nessa selfie-aula eu farei um resumo breve dos conceitos aí introdutórios a respeito de gerenciamento de memória. Espero que vocês se aprofundem aí com o material que se encontra no Moodle sobre o assunto. E além disso, também estude aí a parte de gerenciamento de dispositivos, que é muito importante. Os conteúdos também se encontram aí no Moodle. Um lembrete importante é que no próximo dia 19 de novembro faremos a nossa prova às 9h30 da manhã, no sábado, dia 19, não esqueça. Nesta prova teremos aí a cobrança dos assuntos até o gerenciamento de memória, tá ok? A parte de gerenciamento de dispositivos não será cobrada, uma vez que vocês aí pelo calendário estudarão após a prova, tá ok? Só será cobrado dispositivos de entrada e saída na prova substitutiva. Então vamos lá. Quando falamos de gerenciamento de memória em sistemas operacionais, estamos falando da memória RAM, da memória principal do computador, aquela memória responsável por carregar os programas, o código, enfim, os processos que estão sendo executados. Do ponto de vista do sistema operacional, essa memória ela é organizada, ela é dividida de dois modos. Um que a gente chama de memória física, que é justamente a memória RAM, a memória DDR, eletrônica, né? A memória física que temos aí disponível para carregar os processos, ok? Temos também a memória lógica. A memória lógica, ela referencia a memória física. A memória lógica é aquela que o processo enxerga. É a memória que o processo tem, que os processos têm para carregar, para serem carregados. Essa memória é software, né? É uma memória que o sistema operacional cria, né? É um vetor de endereçamento lógico, ou endereçamento virtual. Na verdade, essa memória lógica é a memória virtual, que referencia os processos, que referencia os endereços físicos, né? Então todo processo aí tem sua memória virtual, que referencia, que aponta para endereços físicos lá no hardware, lá na eletrônica. Depois a gente vai entender melhor por que existe esses dois tipos de memória, por que existe essa memória lógica especificamente, né? Então o SO, durante a execução do código, ele traduz os endereços virtuais, os endereços lógicos, para endereços físicos, para efetivamente buscar as instruções para serem executadas, ok? Tranquilo? Enquanto a alocação de memória, a gente pode classificar a alocação de memória como contígua, que seria a alocação onde os processos são alocados de forma homogênea, de forma contínua, endereços de memória sequenciais. Até agora, pela forma como o curso foi conduzido lá no primeiro semestre, na disciplina de introdução ao hardware, a gente compreendia a alocação dessa forma, né? Que mesmo a alocação de memória RAM, ela se dá de forma contígua, né? Ou seja, de forma contínua. O processo ocupa endereços sequenciais. Mas isso não é verdade. No caso da memória RAM, né? Hoje, atualmente, nós temos um modelo de alocação não contígua, né? Nesse caso, onde os processos eles não ocupam endereços sequenciais. O processo não é alocado homogeneamente, né? A gente vai ver por que isso acontece. E aí, dentro desse modelo de alocação não contígua, existe uma série de formas, né, de organizar essa memória, que é a técnica de paginação, de segmentação, que vocês vão aprofundar aí a partir da próxima semana, ok? Temos aqui a alocação contígua simples, nesse modelo de alocação que é o mais simples de todos. É o modelo de alocação que era utilizado pelos sistemas operacionais monotarefa, né? Não é permitido multitarefa com esse modelo de alocação. Você tem um sistema de memória protegida, onde está carregado o kernel do sistema operacional. Para os outros modelos de alocação também é assim. E uma área para memória de usuário, onde o usuário pode carregar os seus programas. Mas o usuário, neste caso, só pode carregar um único processo, né? Esse processo aí acaba até subutilizando a memória, ele não vai ocupar o espaço inteiro, né? Daí um sistema operacional monotarefas, né? Enfim, então esse modelo de alocação ele não é tão eficiente assim, obviamente.
Depois, os caras partiram para alocação contígua particionada. Aí sim, para propiciar o multitarefa. Eu particiono a memória RAM, divido elas em partições e aloco elas pelos processos, permitindo assim o multitarefa. E o sistema operacional tem uma responsabilidade maior. Tem que controlar as partições alocadas e livres e o tamanho dessas partições. O primeiro modelo de alocação particionada é o estático. Nesse modelo estático, o tamanho das partições ele é fixo, né? Ele é definido em um endereço inicial e final, no qual o processo deve ser alocado de forma contínua entre esses endereços. Então lá no Windows 95, né, há muito tempo, aí, os primeiros sistemas operacionais multitarefa, eles se utilizavam desse modelo de alocação. Tanto é que o número de partições era estático, não mudava, e o tamanho delas também. Então você tinha uma limitação aí no grau de multitarefa que era perceptível aí aos usuários. Nesse modelo de alocação estática, além esse tamanho fixo de partição, ele gera um problema, né? Por isso que ele é um modelo que também não é tão eficiente assim. Se a gente observar aqui, né, eu tenho o programa C, o programa A e B alocados em partições de tamanho fixo, uma partição de 2K, outra de 5, outra de 8, e os processos nem sempre têm o tamanho das partições. Eles têm que ser menores, na verdade, que a partição. Quando isso acontece, inevitavelmente vão ficar espaços vazios, né? O programa C, que é um programa de 1K, ocupou um espaço de 2K, né, no exemplo dado aqui. Então ficou 1K vazio. O programa A deixou 3K da partição vazio e o programa E, na partição de 8K, ele tinha um tamanho de 3K, deixou 5K vazio. Então esse problema chamamos de fragmentação interna, né? Fragmentação é um problema que acontece também em memórias secundárias aí, né? É um espaço vazio entre espaços que estão alocados, que são subutilizados, que não são utilizados para nada. Então aí você tem um caso de fragmentação. Então os caras pensaram, para a gente eliminar essa fragmentação interna, vamos fazer com que o tamanho das partições e o número das partições sejam variáveis, que as partições se adequem aos processos, ok? E aí nesse caso surgiu o modelo de alocação contígua particionada dinâmica, né? Onde você tem a eliminação da fragmentação interna. Agora os processos eles ocupam a partição toda, o tamanho da partição é variável, ele se adequa ao tamanho do processo e o número de partições também se adequa à situação lá dos processos que estão querendo ser carregados na memória RAM. Então nesse modelo de alocação é eliminada a fragmentação interna. Então, nesse modelo, você tem uma melhoria de desempenho aí. Porém, ele não é o melhor modelo, né? A alocação particionada dinâmica, ela gera fragmentação externa, né? É importante salientar que esses modelos de alocação foram surgindo aí ao longo da evolução aí, dos sistemas operacionais multitarefa, né? Então, nesse modelo de partição dinâmica, você tem aqui no exemplo, né, processos que são alocados de acordo com suas necessidades. Vamos imaginar que a memória tem essa cara aqui. E para você entender, vamos explicar o seguinte exemplo, que o programa B e o programa E fossem finalizados, eles acabassem, eles liberassem os recursos de memória RAM que eles detinham. Se isso acontecer, o espaço ocupado pelo programa B ficou vazio e o espaço ocupado pelo programa E ficou vazio. Então, nesse caso, a gente tem um problema, que a gente chama de fragmentação externa. Ela ocorre após a execução dos processos, quando os processos deixam espaços livres na memória RAM. E aí, se eu tivesse um programa D que quisesse carregar nessa memória, e um programa de 6K, ele não ia ter 6K contínuo para ele, né? Tem ali um espaço vazio de 4K, um espaço vazio de 3K e um espaço homogêneo vazio de 5K. Ou seja, todas as partições existentes são menores do que o processo D. Então o processo D não poderia ser carregado, né? Ele ficaria travado e não poderia ser executado, ok? Então esse é o problema da partição dinâmica. E esse problema da partição dinâmica acabou motivando o modelo de alocação não contígua, né? Então aqui você observa que os processos estão homogeneamente alocados, eles vão ocupar endereços sequenciais, por isso que o programa D não pode ser alocado. Agora, se eu dividisse os processos em partes, em frames, né, e alocasse eles na memória da melhor forma possível,
de forma a evitar a fragmentação externa também. Então, por isso que nós chegamos ao modelo de alocação não contígua, né? Que é o modelo utilizado hoje pela maioria dos sistemas operacionais comerciais para alocação de memória RAM, no qual os processos são alocados de forma não homogênea, eles não ocupam endereços contínuos e isso acaba visando eliminar a fragmentação externa. Então, a fragmentação externa motivou o modelo de alocação não contígua, certo? Então, a alocação não contígua visa eliminar a fragmentação e aloca o processo de forma não homogênea, de forma não contígua na memória RAM. E aí temos um problema. Se o processo está alocado de forma não contígua, ou seja, ele ocupa endereços não sequenciais, por exemplo, eu posso ter um processo que ocupa o endereço FF na memória RAM. Ele tem lá uma determinada instrução do código dele que ocupa a instrução FF. Ocupa a posição de memória FF. A posição de memória seguinte, 100, né, em hexadecimal, a gente está falando, ela seria ocupada por outro processo. Eu poderia ter uma instrução relativa a outro processo no endereço seguinte na memória RAM. Ou seja, temos um problema. Não dá para utilizar os endereços físicos da memória RAM como referência para a execução do código, do algoritmo, pois os endereços físicos sequenciais não representam a ordem de execução do código, uma vez que as instruções não estão alocadas de forma contínua na memória. Então não dá para fazer aquela história do programa counter mais um, que você viu lá em introdução ao hardware, onde o programa counter é o registrador da CPU que aponta para o próximo endereço do código que deve ser executado. O próximo endereço do código, o programa counter mais um, não é exatamente, né, a instrução que ele deveria executar. Então, para isso, para resolver esse problema, é criado um espaço de endereçamento virtual. Então, os endereços virtuais de um processo realmente são sequenciais. Eles são gerados pela compilação do código e eles representam exatamente a sequência que o código deve ser executado. Então, ele representa exatamente a sequência que o código deve ser executado. E a ideia dos endereços virtuais é eles funcionarem aí como um vetor que aponta para os endereços físicos. Então, os endereços virtuais, os endereços da memória virtual, do processo, representa a ordem de execução do algoritmo, apontando para endereços virtuais. O sistema operacional traduz os endereços virtuais para físicos e ele consegue obter as instruções nos endereços físicos da memória para que as instruções sejam executadas. Então, a memória virtual, o conjunto de endereços virtuais é isso aí. Então, dessa forma, a memória virtual ganhou uma importância ainda maior do que simplesmente ser um conjunto de endereços que referencia os endereços físicos. Já que eu tenho uma memória configurada por software, gerada pelo sistema operacional, para poder referenciar os endereços físicos, por que não ter um espaço de endereçamento virtual maior do que a memória física, do que a memória DDR que você tem no seu computador? Então, a memória virtual, como vocês sabem, tem os vídeos aí que estão explorando esse assunto no Moodle, ela pode ser configurada no sistema operacional. Então, por exemplo, você pode ter lá 4 GB de memória DDR, de memória RAM no seu computador, e você pode configurar 6 GB de memória virtual. Como que funciona isso? Você vai ter 6 GB disponíveis para execução dos processos da sua máquina. Porém, você só tem 4 GB de DDR. Onde que ele vai buscar esses outros 2 GB restantes? Nas memórias secundárias. Então, você vai compor aí memórias cachê, memórias secundárias, para formar os endereços físicos suficientes para serem correspondentes aos endereços virtuais, aos 6 GB de endereços virtuais que você configurou. Então, outra vantagem da memória virtual é isso, né? Você consegue ter um maior número de processos na memória principal, uma vez que o processo ele não vai estar alocado apenas na memória RAM DDR, ele vai estar alocado também nas memórias secundárias, na memória de placa de vídeo, de dispositivos GS, na memória cachê. Então o processo ele vai estar dividido em frames, em pedaços, e ele vai estar alocado nessas diferentes memórias, ok? Então o sistema operacional vai compor essas outras memórias
para formar a memória virtual, que é a memória disponível para carregar e executar os processos da máquina, tá ok? Então aqui ele mostra nessa figurinha um exemplo, né? A memória virtual organizada em páginas, que já reflete a técnica de paginação, que você deve estudar na próxima semana. Essas páginas são conjuntos de endereços virtuais sequenciais. Um processo ele pode ter mais de uma página, dependendo da necessidade, dependendo do tamanho dele. O sistema operacional ele obtém essas páginas e a sequência de endereçamento virtual que tem do processo nessas páginas no executável do código e ele salva isso no mapa de memória. E aí o sistema operacional aloca esse processo em frames, que são pedaços aí de memória física, né? Que são os frames, que é como se fosse análogo à página, só que na memória física. E aí o processo vai ser alocado. O processo pode ser alocado na memória principal, na memória RAM, mas também pode ser alocado em memórias secundárias, né? Ele pode ter frames aí ocupando memórias secundárias. E aí o sistema operacional salva nesse mapa de memória os endereços físicos aos quais ele alocou esse processo. E aí todo o processo vai ter um mapa de memória, que relaciona os IDs de página virtual e os IDs de frame físico, de memória física, né? E aí o sistema operacional vai traduzindo isso durante a execução do processo. Ele vai traduzindo o número de página para o número de frame e vai obtendo os frames para poder executar, para que a CPU execute o código, né? A gente observa o seguinte, né? Mas mesmo existindo frames em memórias secundárias, o código sempre será executado pela CPU a partir de memória principal, né? Nunca a partir de memória secundária, sempre a partir de memória cachê ou memória DDR. Quando o frame de memória não for encontrado na memória principal, ele vai buscar na memória secundária o frame e vai trazer para a memória principal, né? Embora isso demore um certo tempo, é melhor isso do que travar, né? Se eu tivesse apenas 4 GB de RAM e utilizasse os 4 GB sem recurso de memória virtual, dando um overflow de memória RAM, a máquina travaria. Agora, gerenciando o recurso de memória virtual, tendo memórias secundárias cada vez mais rápidas, né? Como exemplo aí o SSD, o dispositivo de armazenamento SSD, você tem aí uma implementação de memória virtual cada vez melhor e com vantagens aí em relação a desempenho também, ok? Então, resuminho aqui, ó. O endereço virtual funciona semelhante à ideia de um vetor, né, fazendo referências à memória física. O compilador, como eu disse, é o que gera essas instruções e todo o processo vai ter um mapa de memória para permitir aí que os endereços virtuais sejam traduzidos para endereços físicos, ok? Então, é isso, pessoal. Esse é o introdutório aí em relação ao gerenciamento de memória, né? A alocação não contígua, ela é utilizada aí na maioria dos sistemas operacionais comerciais, como modelo de alocação de processo, e aí devido a essa ideia da alocação não contígua, temos que ter a memória virtual para referenciar os endereços que não estão continuamente alocados. Lembrando que a motivação da alocação não contígua é a fragmentação, né? A alocação não contígua visa eliminar a fragmentação. Temos outros sistemas de memória, principalmente de memória secundária, né, como CD, DVD, sistemas ópticos em geral, que utilizam modelos de alocação contígua, né? Então, alocação contígua não é uma coisa que não existe mais, né? Apesar de a gente ter salientado aí que nas memórias principais o modelo de alocação é não contígua. Tá ok, pessoal? Bons estudos aí na unidade 4, bom aproveitamento. Espero que vocês tenham tido aí um curso agradável, que eu tenha conseguido contribuir para a formação de vocês aí como tecnólogos e que vocês possam ter um bom aproveitamento aí na prova P2. E nós nos vemos, enfim, aí no dia 19 com a nossa prova P2, tá ok? Então, um grande abraço, fiquem por aí, estudem e nos vemos aí.